eu recomendo. Ele tem os livros dele lá que deixou lá. Ele é pentecostal, está sempre lendo de bater o pé. Amém? Ele é novo, é jovem. Hoje não desce ninguém. As mães controlem os filhos aí para não fazer barulho, tá? E ele vai trazer a palavra até a hora que ele quiser. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Diga assim, hoje é dia do Espírito Santo. Hoje é dia do Espírito Santo. Eu que eu mandei pelo mensagem para vocês, filmei lá, né, pastor? E é assim que a gente está fazendo nas comunicações. Depois a pastora vai falar quem vem a semana que vem, domingo que vem, né? Amém? Por favor, reverendo, jovem reverendo. Fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Tenham um bom dia sob os auspícios do Espírito Santo. Amém. Prazer estar aqui com o nosso querido pastor Navarro, nossa querida pastora Rosmarie Silvana. Deus continue abençoando este amado casal, doutores, reverendos, e a cada um dos senhores que aqui estão sob os seus cuidados pastorais, guiados pelo Espírito Santo. Tive o prazer de ouvir falar muito deste amado casal, desta digna igreja, pelo nosso amigo Dr. Roberto dos Santos, que temos trabalhado aí, tanto em conferências como nas escritas, tanto aqui no Brasil como na Europa, e sempre ele me falou, né, estávamos um dia aqui, e o Senhor preparou este dia, este domingo 17 de novembro de 2024, para poder comunicar-lhes a palavra do Senhor, nosso Deus. E antes de lermos a palavra, eu queria que rapidamente, nós temos alguns livros escritos, nosso querido doutor Navarro já assim falou, esse aí é em contribuição, em parceria com mais 5 teólogos, né, que são 2 portugueses, doutores Paulo Gomes e Samuel, e 4 aqui do Brasil, que é o doutor Roberto e eu. Nós escrevemos 2 capítulos. Este capítulo fará parte também, de forma ampla ainda, de uma obra que estaremos lançando agora, querendo Deus, né, em dezembro, doutor Navarro, que eu uso esse neologismo, que é teopneumatologia, a teologia do Espírito, né? O conceito teológico, doutrinário do Espírito Santo já é presente em todas as tradições da cristandade ou do cristianismo. Mas esse conceito eu cunhei, que é teopneumatologia. Theos, Deus, pneu, Espírito. Então, é uma proposta de uma teologia do Espírito. É uma obra abrangente de 36 capítulos, que tem mais de 1000 páginas. E querendo Deus, se o Senhor nos der a oportunidade, vamos fazer um lançamento aqui para a glória do Senhor. Mas por enquanto nós temos algumas obras escritas, já publicadas. Eu tenho 5 títulos aqui para os irmãos meditarem. Esse é um livreto, onde nós fazemos algumas conferências, que é o mandato cultural, o envolvimento cristão de forma diligente na esfera pública. Então aqui é aquilo que chamamos de teologia pública. O cristão, ele precisa ser sal e luz, não dentro da congregação local, mas na sociedade, para trazer influência, iluminar, orientar e assim nortear a sociedade. Porque todas as grandes políticas públicas vieram da igreja, de teólogos, de pastores, de homens e mulheres envolvidos na obra. A questão da educação, das artes e assim sucessivamente. Só para você ter uma ideia, só na era medieval a igreja construiu mais de 2000 hospitais. E a gente tem que falar, você não vê os ativistas ideológicos, progressistas, do neomarxismo, fazendo esse tipo de obras, mas você vê a presença da igreja. Educação para todos, foi a igreja que inventou. As maiores universidades do mundo, Harvard, Cambridge, Yale e outras, foi fundada por pastores, por teólogos. As maiores políticas públicas, as maiores democracias têm como cosmovisão, visão de mundo, a visão judaico-cristã. Porque todas as demais, as cosmovisões progressistas,
elas têm um pressuposto materialista, que exclui Deus. Daí vem o secularismo, uma sociedade sem Deus. Aí a igreja entra numa política pública afirmando a importância de Deus na cultura, na educação, na política e em todas as esferas. Eu lembro muito bem, quando eu estive em Amsterdã, os holandeses, eles são muito orgulhosos por causa da sua habilidade na arquitetura. Eles dizem o seguinte, que Deus criou o mundo, mas nós holandeses criamos a Holanda. É algo espetacular. Você vai a Amsterdã e outros lugares lá, é coisa linda, são grandes construtores, arquitetos. Mas teve um homem chamado Abraham Kuyper, que foi o primeiro ministro da Holanda. Ele disse o seguinte, em meio a esta máxima dos holandeses, que não há nenhum centímetro quadrado neste mundo que Cristo não diga, é meu. Aleluia. Até a Holanda é de Jesus. Glória a Deus. É a teologia pública. É a teologia pública, né? Infelizmente o progressismo, o neomarxismo quer nos amordaçar. Você tem que ficar ali no privado, na congregação, não pode falar. E quando a gente fala contra as ideologias, eles querem nos processar, querem cercear as nossas redes sociais. Mas a gente perde a cabeça, mas não perde a voz. Amém? Tem João Batista aí? Então tem esse livreto aí que a gente está trabalhando. Esse outro livro é a Pedagogia do Espírito, ensinando na unção do Espírito para transformar vidas à semelhança do Cristo. Então é uma abrangência aí bacana. Eu falo aqui sobre a guerra educacional, eu falo sobre os salmos masquil, que no hebraico quer dizer o salmo didático, como elemento educativo sobre o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo para a instrução. E tem esse outro livro aqui, que é a Escatologia Bíblica Pentecostal, onde nós abordamos o Espírito, o Reino e o Povinho. Então, se você quer conhecer a doutrina das últimas coisas, eu indico este livro. Nós trazemos aqui sobre a profecia e o Espírito Santo, os últimos dias e o Espírito Santo, o Reino de Deus e o Espírito Santo, o arrebatamento, a vinda do Senhor e o Espírito Santo, a ressurreição do corpo e o Espírito Santo, o período tribulacional e o Espírito Santo, o reino milenar e o Espírito Santo, e a eternidade e o Espírito Santo. Então, é uma abordagem com viés, uma proposta pneumática: Espírito, Reino e Povinho. Haviam 7 grandes expectativas escatológicas dos judeus na época de Jesus. As 3 principais eram a vinda do Messias, a chegada do reino e o derramamento do Espírito. Em Cristo, em Jesus, o Messias veio, o reino chegou e o Espírito está sendo derramado na terra. Outro livro que temos é um livro-texto de um seminário que implantamos ali em Santa Isabel do Pará, o pregador e a pregadora pentecostal, pregando na demonstração do Espírito e poder. Por que essa minha ênfase em ser pentecostal? Porque eu entendo que a igreja é pentecostal porque ela nasceu no dia de Pentecostes. A palavra que significa 50º, mas após o evento, não é uma mera festa, mas é um elemento profético dentro das Escrituras que implica o derramamento do Espírito, a capacitação do Espírito, a pessoa do Espírito. Então, ser pentecostal não é meramente participar de uma denominação auto-intitulada pentecostal. Ser pentecostal é viver na era do Espírito, é acreditar que o Espírito está presente para exaltar a Cristo e revelar o Pai entre nós. Então, eis o título: pregador pentecostal, escatologia pentecostal, e assim, porque uma das marcas da igreja é a pentecostalidade, é a marca do Espírito Santo de Deus, ok? Então esse livro a gente trata sobre o pregador e a Bíblia, o pregador e a interpretação, o pregador e a arte e a ciência de preparar sermões, que é a homilética, o pregador e o Espírito Santo, o pregador e a pregação, que é um pregador, que é uma pregação, e falo também sobre o pregador e a música, a importância do ritmo, da harmonia, e por aí vai. Okay? É um livro, texto do seminário nosso. E por último, irmãos, eu tenho isso aqui, que é a voz do Espírito e as vozes ideológicas. Neste livro eu falo sobre a cosmovisão cristã, visão de mundo,
com viés, né, do espírito, ou pneumático, podemos assim dizer. Falo também sobre a questão da importância de um conservadorismo na esfera pública. Eu falo uma proposta aqui, baseado nos escritos de grandes homens do conservadorismo, como é Russell Kirk e Edmund Butler, porque hoje o Brasil não tem um conservadorismo político, tem conservadorismo de costume. Graças a Deus que o Brasil despertou para a esfera pública e a gente vê um envolvimento, apesar de muito atabalhoado, mas precisamos de homens e mulheres que se levantem na unção do Espírito para diligentemente influenciar na esfera pública. Porque infelizmente muitos cristãos miram apenas a política. Eu vou entrar na política, eu vou me candidatar, que a gente vai revolucionar a sociedade. Não, primeiro se influencia a cultura, depois a política. O neomarxismo da escola de Frankfurt, eles miraram a cultura, a educação, as artes, os cinemas, enquanto os crentes diziam: o cinema é do diabo, as artes é do diabo, a educação é do diabo, é o diabo. Então, obrigado, é meu mesmo. Deixa eu fazer umas artes aqui, conforme você vê hoje. Um homem nu sendo apalpado por uma criança é arte progressista, nefasta, maligna que tem por aí, porque os cristãos entregaram o mundo que pertence a Deus para o diabo. Mas ele diz que pertence, mas Jesus diz: eu sou o Senhor de tudo. Nesse livro eu falo sobre o politicamente correto, sobre a cultura woke, sobre a teoria crítica racial, sobre a teoria da justiça social, sobre o aborto, sobre o evolucionismo, psicologia e outros temas que são vozes ideológicas e nós precisamos combatê-las pela voz do Espírito. Porque Paulo diz: o Espírito expressamente diz. Aleluia. Então, de forma altaneira, o Espírito fala conosco. E nós precisamos reverberar a voz do Espírito. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 14. Se puder virar um pouco desse leitor aqui para mim, eu agradeço. Pode até abaixar um pouco a nave, mas o pregador tem que se ouvir bem para se converter, né? Glória a Deus. Então coloca R$1.000 em cada um desse retorno, na conta do pastor Navarro, claro. Mas me dá a sua aqui, rapaz. Você baixou, está baixo. O retorno não está funcionando. João capítulo 14. Aleluia. Não, é João, perdão, eu falei Atos. Depois a gente fala de Atos também. Mas é João capítulo 14. Oi. João capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 15 ao 26. Oi. Glória a Deus. Se não funcionar, pode retornar o som das caixas da nave. João capítulo 14, verso do 15 ao 26. E depois João capítulo 15, versículo 26 e 27. E, por conseguinte, João capítulo 16, do 7 ao 15. Oh, glória, está melhorando. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, João capítulo 14, verso 15 assim. Disse Jesus: se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei, e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho falado. Agora capítulo 15, verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, do 7 ao 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós mesmo. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Amém? Olha, Senhor Deus, obrigado por termos lido, Senhor, a tua palavra mais uma vez esta noite. Continua, Senhor, a glorificar o teu precioso e eterno nome. Eis-nos aqui para ouvir, Senhor, aquilo que tens para transmitir ao nosso coração. Ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração mediante a exposição da tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos abordar nesta manhã a seguinte temática, que já está colocado aqui, que é o Espírito Santo como um paracletos, ou paracletos, como queira, enviado pelo Pai em nome do Filho. Esse texto que nós lemos, ou os textos que nós lemos, faz parte de um contexto da última semana, ou da última semana do ministério terreno do Senhor. É uma mensagem particular do Senhor Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja. As Escrituras revelam muitos sermões e ensinamentos do Senhor. Aliás, nós podemos falar restritamente de ensinamentos. Quando ele estava com os seus discípulos, a palavra usada não era pregação, mas era ensino. Apesar de que o ministério de Jesus, Mateus 4 e 23, constituía-se nos seguintes pilares: ele pregava, ele ensinava e ele curava. Então, há uma pequena diferença de pregação e ensino. A pregação é uma conclamação ao arrependimento. É falar para aqueles inválidos, para os presos, para os enfermos, que há uma boa nova do grande rei que está vindo para eles. Há soluções em todas as áreas, em especial
a área espiritual, que é a reconciliação com este reino. Então a pregação é isso, é um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o rei está vindo, o reino de Deus está chegando-se. A pregação. O ensino é exatamente uma instrução, um esclarecimento, um desenvolvimento do arrependimento. A pregação chama a pessoa para se arrepender. No ensino, o mestre, o professor, ele caminha com esta pessoa para revelar-lhe uma vida de arrependimento. Isso é um ensino. Então você vai notar no capítulo 5 de Mateus que Jesus ele sobe ao monte e ele assenta-se e começa a ensinar. Normalmente nas epígrafes, naqueles textinhos dos capítulos das nossas Bíblias, está escrito Sermão do Monte, né? Mas na realidade não é um sermão, é um ensino, é uma didascalia, é uma instrução, é uma inculcação da verdade em nossa mente e em nosso coração. Então a Bíblia fala de muitos ensinos do Senhor, ensinos especificamente para os discípulos, para as multidões, para os judeus, e nós temos aqui nesse texto o último ensino do Senhor Jesus para os seus discípulos, por conseguinte, para toda a igreja. Então nós temos aqui o ensino do Senhor no cenáculo. Jesus se reúne com os discípulos para instruí-los. E é interessante que o Senhor Jesus, ele não vai tratar especificamente da doutrina da salvação. Ele não vai tratar especificamente da doutrina da santificação. Ele poderia muito bem tratar um argumento, elencar alguns pontos sobre, olha, estou me ausentando e vocês precisam viver em santidade. Ele falar sobre a piedade, falar sobre uma vida santa que glorifica a Deus. Ele poderia muito bem também abordar o tema da salvação, a sua importância. Mas você vai ver aí que nos capítulos 14, 15, 16 e até o 17, de João, na mensagem do cenáculo, uma mensagem mais íntima com os seus discípulos, o Senhor Jesus aborda a doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina basilar, é uma doutrina fundamental, porque todas as demais doutrinas, elas emergem do fundamento da doutrina do Espírito Santo. A salvação, a santificação, a doutrina das últimas coisas e etc. Todas elas vêm de uma compreensão da doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento. Ampliando, elas vêm das doutrinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nós atualmente estamos vivendo de forma perceptível na era do Espírito, Jesus está falando aqui da importância do ministério do Espírito, da importância da pessoa, da obra e do ministério ou ministérios do Espírito Santo. O Senhor Jesus ele está chamando a atenção que o cristão, o seu discípulo, ele só será eficiente, ele só será exitoso, bem-sucedido, se ele estiver sob os auspícios da pessoa e do ministério do Espírito Santo. A vida e o ministério do Espírito são indispensáveis para a vida e para o ministério da Igreja do Senhor. Vocês notarão que a era do Espírito, ela é marcada por efusões de avivamento. A história da igreja mostra a ação do Espírito avivando a igreja, exaltando a Cristo, revelando o Pai, vitalizando os cristãos, vivificando-os pela palavra. Assim como vivemos a era do Pai, retratada no Antigo Testamento, na aliança do Sinai, onde Deus revela-se como Deus santo, que ninguém pode chegar à beira do monte, porque morreria. Ali revela-se a lei. A lei, meus amados, não veio
não nos foi dada para nos salvar. Tem muita gente pregando que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela lei. Não. A salvação só é por um meio, que é pela graça de Deus, seja no Antigo ou no Novo. Pela graça de Deus e apropriada pela fé. Abraão não foi salvo pela lei, pois viveu antes de sua revelação no Sinai. Ele foi salvo porque ele creu na promessa do Deus que se revelou para ele. O próprio Paulo diz em Romanos 4 que o Evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. Então o Evangelho ele é progressível na sua revelação. Então nós temos no Sinai Deus revelando a lei. O que é que a lei revela? A santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. A lei tem esses dois objetivos primários. Primeiro, revelar que Deus é santo, que Deus não tolera pecado, que Deus não aceita rival diante dele, imagem de escultura, porque ele é o único verdadeiro Deus, digno de adoração e de louvor. Que ele é santo, que seu povo deve ser santo. Você não tem que ser santo como Deus é santo, isso é impossível. Você é santo porque ele é santo, porque ele é, baseado na revelação da sua pessoa, do seu caráter. Você tem que ser santo para ter um relacionamento com ele. E a lei revela, o próprio Paulo diz isso, que a lei revela a nossa pecaminosidade, porque eu nunca conheceria a cobiça se não tivesse ouvido, não cobiçarás. Então, para que o pecado se tornasse hediondo, veio a lei mostrando a perfeição de Deus. Então eu só posso ter um relacionamento com Deus se eu alcançar esta perfeição. E esta perfeição só é alcançável pela graça de Deus revelada em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não vê o trapo da imundícia das nossas justiças. Ele vê a justiça de Cristo em nós. É por isto que somos aceitos. Você não é aceito porque você está no processo de aperfeiçoamento. Você não é aceito porque você alcançou certo grau de perfeição. Você é aceito pelo Pai porque você está vestido da justiça de Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, imputando sobre Cristo os nossos pecados e imputando em nós a sua justiça. No Calvário, na cruz, houve a maior de todas as trocas. Cristo recebe as nossas injustiças, os nossos pecados sobre ele, e ele sofreu a ira de Deus. Agora nós que acreditamos em Cristo recebemos a sua justiça e experimentamos a graça, o perdão, a justificação, a reconciliação, as glórias da salvação. Aí uma vez eu fui pregar numa igreja batista, eles tinham uma campanha, e o tema da campanha me impressionou, baseado em Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eles daram um título, e um título tem que ser conforme o texto e o contexto do versículo. Não adianta você ficar imaginando um título para uma campanha, para uma conferência, se não tiver uma realidade contextual, exegética das Escrituras. Olha o tema que eles colocaram: exigindo a justiça de Deus. Eu digo, meu Jesus, como é que eu vou pregar isso aí, Senhor? Porque o que é a justiça? É Deus nos dando o que merecemos. E o que é que nós merecemos? O inferno, a condenação. Aí eu vejo, como diz o cearense, que eu sou cearense, um magote de crente dizendo: eu exijo de Deus que Ele me abençoe. Eu exijo, eu não mereço, Senhor, esse sofrimento. Tu mereces o inferno infeliz. Eu sou pecador, irmão. Somos limitados, somos falhos. Todos pecaram e destituídos
estão na glória de Deus. Se Deus nos desse a sua justiça, seríamos condenados. Porque o que é o pecado? O pecado é a quebra da retidão de Deus. Aí a justiça de Deus declara: culpado, vai ser julgado. O salário do pecado é a morte. É por isso que na Arca da Aliança havia 2 querubins. Um era chamado de justiça, outro retidão. Então, quando os querubins com as faces voltadas para dentro da arca, eles viam 3 objetos. Qual é? A lei, as tábuas do mandamento, a vara de Arão que florescera e um vaso contendo um maná, que são símbolos, 3 símbolos da rejeição dos homens. Primeiro, as palavras de Deus. Segundo, da liderança de Deus. E terceiro, da provisão de Deus. Quando a retidão, o querubim da retidão olhava, eles: é culpado. Eles rejeitaram os mandamentos. É culpado, rejeitaram a liderança de Deus no povo. É culpado porque preferiram os pepinos do Egito do que a provisão. Ó, bando de pecador. Aí o querubim da justiça diz: se eles são culpados, serão condenados. O salário do pecado é a morte. Mas uma vez no ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, vinham os sacerdotes, não com o seu próprio sangue, mas com o sangue de um substituto, e colocava na tampa da arca. Aí o querubim da justiça dizia, profeticamente, é claro: ele já foi pago, o preço da redenção já foi pago, então acabou, não há mais pecado. Aí agora a Bíblia diz que, vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no lugar santo, não pelo sangue de bode, oh glória, mas com o seu próprio sangue. Ele nos comprou e cobriu o propiciatório divino. A justiça de Deus foi satisfeita. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os trapos da nossa imundícia, Ele vê o sangue de Cristo, a justiça de Cristo. Então você é perdoado por Ele. Então a lei, ela revela como nós somos pecadores. Ninguém é salvo por meio da lei. A lei não tem esse objetivo. A lei objetiva mostrar que Deus é santo. Aliás, a Bíblia diz que Ele é santo, santo e santo. É o único dos atributos de Deus que é repetido 3 vezes na Bíblia. Essa geração progressista atualmente enfatiza muito o amor. O amor para elas é Deus. Agora entenda uma coisa: Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que vemos é uma idolatria de um dos atributos de Deus. Enfatiza o amor a tal ponto que apoia a pedofilia, que apoia a prostituição, que apoia o adultério, que apoia todo tipo de devastação ou fragmentação do ser humano. Isso não é amor, é aberração. É algo, uma distorção. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor e amor. A Bíblia nunca diz que Deus é poder, poder e poder. Mas a Bíblia diz que Ele é santo, santo e santo. Porque o amor de Deus é santo. A Bíblia não diz que a santidade de Deus é amorosa. Não, mas diz que o amor dele é santo, que a bondade dele é santa, que o poder dele é santo, que o caráter dele é santo, que as ações dele é santo, que o ser dele é santo. Então, a santidade é chamada pelos teólogos como a quintessência dos atributos de Deus. É o atributo dos atributos. E por que não dizer, é o atributo que embeleza todos os demais atributos. Não é que um atributo é maior do que o outro, mas a santidade é a definição do ser de Deus. Diz que Ele é santo. Os querubins estão dizendo, os serafins estão afirmando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso na gramática hebraica corresponde à nossa gramática em português, levar uma palavra ao superlativo. Uma tradução seria o seguinte: santíssimo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A lei revela a santidade, mas lá no Calvário começa a era do Filho. A era do Filho revela que somente por meio do seu sacrifício nós somos reconciliados pelo Pai em Cristo para a sua glória. E agora nós vivemos na era do Espírito Santo. Então nós temos Sinai, diga uma coisa: Sinai, revelação do caráter de Deus. Calvário,
revelação da graça de Deus. Pentecoste, revelação do carisma, do poder, da unção de Deus por meio do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito, meus irmãos. Aleluia. Então, justiça é o quê? Deus, diga comigo, justiça é Deus nos dar o que merecemos. Então, cuidado quando você for orar. Ah, Senhor, eu exijo que o Senhor seja justo comigo. Então você merece o inferno. Você merece a condenação dos nossos pecados. Aí Deus, Ele não utiliza-se da justiça, Ele utiliza-se da misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dar o que merecemos. Justiça, Deus nos dá o que merecemos. Misericórdia, Ele tem dó de nós. Ele olha para a nossa miserabilidade e diz: não pode. Aleluia. Eu tenho que exercer minha misericórdia. Eu não vou dar o que esse infeliz merece. A linguagem profética. É verdade? Eu não vou dar o que ele merece. Aí Deus não exerce a justiça, tem a misericórdia, aí vem a graça. Ô glória. Dá para dar glória? Sou pentecostal. O que é a graça? É Deus nos dando o que não merecemos. Olha aí. Glória. Justiça, Deus nos dá o que merecemos. Misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. E graça, Ele nos dá o que não merecemos. Você não merece estar aqui, mas receba a graça. Você não merece salvação, mas receba a salvação. Você não merece os dons, mas receba os dons do Espírito Santo aqui nesta manhã. Entre a sombra, a graça do Espírito está nesse santuário esta manhã. Estamos agora na era do Espírito. E comigo, eu já fui para o Sinai. Fique, Deus é santo. Os irmãos estão em jejum, eu acho interessante quando você estava num campo de futebol de madrugada, na fila para entrar, né? Tu dava pulo, sapateava, gritava, oh, Pelé, coisa parecida. Aí quando chega na igreja, o pregador, diga glória, gló. Parece os pintos do governo lá do Ceará. Gló, gló. Gripado, né? Quem não sabe o que é governo é gripado. Pintinho gripado. Gló, gló. Dá um aleluia aí, irmão. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Glória, não. O crente pentecostal do Espírito diz: dá glória, glórias a Deus. Diga aleluia e fala: aleluia. Dá glória a Deus. Diga comigo: já passei pelo Sinai. Olha que linda, dá até para pregar mais. Eu estava quase com sono. Nós passamos pelo Sinai, vimos a santidade, a nossa miserabilidade, mas o Sinai aponta para o Calvário. Quem já passou pelo Calvário? Quem já passou pela redenção aqui? Quem já teve os seus pecados perdoados? A vida justificada, reconciliado, mando caio, gel, delaito, pomecaios, amor e afeto, o nosso Deus é perdão, é graça que nos justifica. Se você já passou pelo Sinai, se você já passou pelo Pentecoste, pelo Calvário, eu quero te convidar para o Pentecoste. Venha para o Pentecoste esta manhã. Aleluia! No Calvário você tem sangue. No Pentecoste você tem fogo. Eu louvo a Deus que eu não sou um saci pererê, porque eu tenho duas pernas. Com uma eu estou no cavalo e com a outra eu estou no Pentecoste. Eu tenho duas mãos, com uma eu seguro a cruz e com a outra eu estou na festa da colheita dos Pentecostes. Eu tenho dois olhos, com um eu vejo Cristo e com o outro eu vejo o Espírito Santo. Eu tenho dois ouvidos, com um eu ouço Tetelestai, está consumado, mas com o outro ouvido eu ouço línguas estranhas. Glórias a Deus, aleluia. Venha para o Pentecoste esta manhã. É Calvário e Pentecoste. É Calvário e Pentecoste. Mas tem crente que há tanto tempo saiu do Calvário que se perdeu. Ele nem sabe ir para o Pentecoste, muito menos para o Calvário. Mas esta manhã o Espírito vai te direcionar
ou para o Calvário para receber perdão, revestimento ou vestimenta da salvação, e depois vai para o Pentecoste, receber revestimento, receber poder. Então diga comigo, nós estamos vivendo a era do Espírito. O Espírito está aqui esta hora. O Espírito Santo opera de forma grande em nossa vida. Ele está me falando aqui esta noite lá no Japão, é claro, mas aqui em Brasília, ele está dizendo que ele vai mover em corações e mentes aqui para compreender a realidade cristológica do Cristo exaltado e ressuscitado. Aleluia! Feito isto, nós entendemos sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. É interessante que o primeiro ministério do Espírito Santo na Bíblia está em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Nós chamamos de o ministério movente do Espírito. Você já observou, pastor Navarro, que todas as vezes em que o Espírito é mencionado na Bíblia, ele não está parado? Sempre está em ação? Sempre está em movimento? Por isso, eu até desenvolvo isso na nossa teopneumatologia, por isso nós afirmamos sobre Deus o Pai, é o Deus acima de nós. Afirmamos sobre Deus o Filho, é o Deus conosco, é o Emmanuel, o Deus conosco. Mas afirmamos sobre o Espírito Santo, é o Deus em nós, é o Deus que age, é o Deus que se movimenta. Então você vê em Gênesis capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Irmão, por isso que eu acredito em congregação local estática, parada, engessada, aquela liturgia amarrada, aquela liturgia mórbida, cadavérica, maltrapilha. A liturgia de uma igreja do Espírito é movente. O povo levanta a mão, o povo senta, levanta, academia de Jeová, senta, levanta, dá os pilotes, dá um glória. Não existe, eu pesquisei as palavras gregas e hebraicas no Antigo e no Novo Testamento sobre adoração. Não há nenhuma palavra que se expresse de forma estática, de forma gráfica, pessoa parada. Não! Todas as expressões falam de movimento. Levanta o braço, pula, se ajoelha, se joga no chão, sapateia, dança no Espírito. Porque o Espírito se move. Aí tem uns crentes amarrados na igreja com a cara de boca, um outro borocochô que não levanta a mão, que não dá um glória. Aí você pergunta, está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, porque eu amadureci. Isso não é amadurecimento, não, isso é ferrugem. Precisa do óleo e do fogo no Espírito. Deus disse para Ezequiel, no capítulo 24 do seu livro, Ezequiel, coloca a panela enferrujada no fogo. Para quê, Senhor? Para tirar a ferrugem e o copo brilhar. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diz assim, coloca essa panela velha. Coloca essa panela velha no fogo do Pentecoste. Coloca essa panela velha no fogo do Pentecoste, porque o fogo vai depurar esta panela. E você vai ser igual a panela de pressão. Glória! Vai sair daqui! Dando glória! O Espírito se move aqui, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Oh, glória a Deus! Olha o movimento aí, meu. Tá movimentando. E aí, às vezes a gente chega tão triste, cabisbaixo, ao quebrado pelas vicissitudes da vida, mas quando chega aqui não tem movimento. É o Salmo 100. Olha o que diz o Salmo 100. Celebrai com tristeza ao Senhor. Não?
Celebrar o quê? Alegria. Essa expressão celebrar com júbilo ao Senhor vem de uma única palavra hebraica, halilu, quer dizer exultar, saltar de alegria na presença de Deus. Aí fica os crentes amarrados na igreja, que não dá glória, que não levanta a mão para dar glória. Ai, Senhor. Nossa Senhora, aí quando estava lá no campo de futebol, o cara gritava, pulava, sapateava. Né? Quando chega aqui parece que morreu as emoções. Não existe adoração na Bíblia de forma estática. Até no céu o negócio se movimenta lá. O povo está sentado lá. Olha os 24 anciãos que representam a igreja na sua totalidade, no Antigo e Novo Testamento. Os 24 anciãos estavam sentadinhos no trono. De repente o cordeiro pega o livro, ele se levanta, joga a coroa e se prostra e diz: ele que não é, porque tu abriu o livro e desatar o seu selo. É o movimento. Fogo, deixa queimar. Aleluia. Maravilha. Esdras, quando expôs a palavra, depois da palavra, no momento da palavra, o povo se jogou no chão, levantou a mão e disse: amém, amém, amém. Hoje o povo não quer nem dar glória. Ai, se eu der glória, vai borrar minha maquiagem. Sabe que eu passei quase uma hora fazendo esses mistérios na terra. Essa é boada, ele faz de novo. Dá glória a Deus. Eu não sei se aqui tem, pastor Navarro, mas tem uns crentes, uma vez o irmão falou: não, pastor, eu dou glória a Deus aqui dentro. Aí eu falei assim: ei, crente de dentro? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se dentro tem glória, a boca vai falar. Né? Se tem louvor, sua boca vai expressar ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele se move na igreja. Aleluia. E esse mover é um mover denso. Né? Você vê que você está num lugar, não tem vento, você não está sentindo nada. Mas quando sopra uma brisa, você já sente. Isso fala da densidade. Assim é o Espírito Santo. Quando nós estamos reunidos e nós damos liberdade ao Senhor, e Ele vem se movendo, preparando a igreja para a palavra criadora. Talvez a sua vida esteja em trevas. Você pode estar passando nas trevas da depressão, nas trevas da bipolaridade, mas se o Espírito estiver se movendo, você vai receber a palavra profética de Deus. Haja luz. Aleluia, haja luz. Eu entendo a importância dos psicólogos, da psicanálise, mas saiba que todas estas ciências têm pressupostos humanistas. Somente as Escrituras Sagradas têm a verdadeira cura para todos os males da alma. Eu não conheço, talvez já tenha, mas não conheço nenhum psicotrópico que cure a psique, que cure a alma. Todos os psicotrópicos são o soma, são para o corpo, porque trata daquilo que não está sendo produzido no corpo, como a dopamina e etc, etc, ok? Mas nenhum remédio alcança a alma. Não estou dizendo que não é importante a psicologia e a psicanálise, porque todo saber, toda a verdade vem de Deus. O ser humano é uma criatura e Deus tem inteligência. Então, não vão andar de trem porque não foi um homem de Deus ou uma mulher que fez o trem. Não, Deus deu sabedoria a toda criatura. Então a gente usufrui daquilo que é bom. O pecado fragmenta a imagem de Deus no homem, mas a redenção ela é renovada. Agora entenda bem uma coisa: somente a palavra, diga comigo, somente a palavra, pelo Espírito, traz a verdadeira restauração da psique. Salmo 19, verso 7. A palavra do Senhor restaura a alma. A palavra do Senhor restaura a nossa psique. Por isso aqui nesta manhã tem cura. A cura aqui é completa. Não é só somática, é psíquica e pneumática também. Deus vai curar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo aqui esta manhã. Aleluia. A cura é pneuma psicossomática esta hora.
falei para os senhores no início. Jesus, ele pregava, ensinava e fazia o quê? O terceiro tripé, Mateus 4:23, curar. O verbo grego ali é terapeu, de onde vem a nossa palavra portuguesa, terapia. Então a cura que Jesus faz não é só física. A terapia do Senhor vai no espírito e vai na alma. Eu quero dizer para você esta manhã, que as trevas que envolvem a tua alma, a tua psique, serão dispersas, porque o Espírito está se movendo aqui. Eu estou ministrando. Olha o que o Senhor manda te dizer. Eu não estou apenas expondo a palavra, que é importante. Eu estou ministrando sobre a tua vida a verdade da palavra. A tua alma será atingida pela eficácia da palavra, porque o Espírito está se movendo. Pegue na mão desse irmão, dê uma sacudida nele para ele acordar, e o Espírito se move. O Espírito de Deus se move. O Espírito, pastor Navarro, não é um lago parado. O Espírito é um rio que corre esta manhã. Nessa tua Jesus não disse: se você crê, você vai receber um lago no teu interior. Jesus não disse: se você crê, você vai receber um pote no seu interior. Não, se você crê, rio de água viva. Deixa eu ver se alguém tem rio de água viva. Olha que coisa boa. É um rio corre, rio levanta a mão, rio da glória, da vida. Por isso que aonde você for, tem milagre. Onde você for, tem fertilização, tem polinização, tem revitalização, tem vivificação. A Bíblia diz no Salmo 84, a partir do verso 5, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O crente que tem um coração reto, cheio do Espírito Santo, aonde ele passa, pode ser no vale árido, no vale de Baca, quer dizer, o vale do sofrimento. Onde ele passa, ele vai fazer um manancial. Diga para você, irmão, onde eu passar, pode ser no vale de lágrimas, pode ser no vale de tristeza, eu vou fazer uma cacimba. Palestina, sério, eu vou fazer uma cacimba, eu vou fazer um poço, eu vou fazer uma cisterna, eu vou fazer um manancial. Olha o que a Bíblia diz: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Mas eu não entendo alguns crentes, eu acho que aqui não tem. Eu não entendo. A gente cumprimenta o irmão: Pai do Senhor, irmã, a irmã Trifena, Pai do Senhor, irmã Trifena, como é que está? Ah, pastor, estou no vale. Uma semana depois, como é que está a irmã Trifena? Continua no vale. 2 meses depois, irmã Trifena, Pai do Senhor, como é que está? Ai, pastor, eu estou no meio do vale. Nossa Senhora, mulher não sai do vale. Só conta derrota. A Bíblia diz: se você tem um coração aplanado, você está na casa do Senhor, bem-aventurado. Sabe 84, depois você lê um texto lá, você vai ver que ele passa pelo vale do sofrimento, e no meio do vale ele faz um manancial. Aí de bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha o que eu vou dizer para você. No meio do teu sofrimento, creia no milagre de Deus. No meio da tua dor, prepare um manancial. Porque Deus não vai fazer aquilo que você faz, que você deve fazer. É um manancial. A Bíblia não diz que o anjo vai fazer um manancial para você. Mas tem crente, eu não tenho que falar assim, tem, de forma paupérrima também, né? Tem crente que é folgado, hein? Já viu? Até nas orações, ele ora: Senhor, envia o teu anjo lá no hospital e cura. Vai você, quem enviou foi você, seu preguiçoso. Senhor, visita minha vizinha, não é tua vizinha, irmã, vai lá e ora por ela. Faz um manancial aí no meio do teu povo. Tá? E tem crente que pensa que Deus desperdiça milagre. Bichinho quer viver só, tranquilo. Diga você, irmão, Deus não desperdiça milagre. Quando Pedro estava na prisão, o anjo chegou para ele e disse o que para ele? Calça as tuas sandálias
e veste com a roupa externa, que é a capa, o paletó, coisa parecida, e segue-me. Mas tem crente não, tem uns crentes folgados que diz: Senhor, envia o teu anjo para calçar minha sandália. Senhor, envia o teu anjo para me ajudar. Pode ser até um querubim para me ajudar a colocar o paletó. Não, é você que tem que calçar a sandália. É você que tem que calçar, vestir a roupa. Aí você vai seguir o anjo. Mas quem vai abrir os portões não é você, é o anjo. Aleluia. Quem remove a pedra é você, mas o milagre da ressurreição é ele. Quem vai cavar o poço é você, mas a água vai vir é dele. Levanta a tua mão nesta hora, calça a tua sandália, recebe o milagre de Deus pelo movimento do Espírito. O Espírito se move. Ele move a igreja. É o primeiro ministério que você vê do Espírito Santo nas Escrituras. Eu vou repetir: o Espírito Santo não é uma estátua, mas é uma pessoa que se move, é uma pessoa. Não é mera força estática. Ele é a pessoa movente da Trindade. O Espírito se move. O Espírito também é conhecido como o Espírito doador da vida. Gênesis 2:7. Ele está aqui para dar vida. Existem 3 vidas que a Trindade soprou sobre o homem. Deus Pai no Éden soprou vida física, soprou nas narinas, e Adão se tornou alma vivente, vida física. Deus Filho soprou sobre os discípulos no cenáculo, receberam vida espiritual. Jesus se aproximou, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito, vida espiritual. E no Pentecostes foi o Espírito que veio como um sopro poderoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e ficaram mudos assentados. Foi isso? Começaram a falar. Irmão, quem diz que tem o Espírito e fica com a boca fechada não está na Bíblia. Porque quando o Espírito vem com poder, ele começa a falar. O contexto diz que eles falam das coisas magníficas de Deus e falam em outras línguas conforme o Espírito concede que eles falassem. Concedeu que eles falassem. Então o Espírito, ele é doador da vida. Paulo escreveu que o Espírito Santo é o Espírito de vida. Ele é o Espírito da vida. O próprio Senhor Jesus disse em João 6:63: as palavras que eu vos digo, elas são Espírito e vida. Irmãos, é o Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus. Não é a palavra em si. Tem gente que diz: não, a Bíblia tem um livro aqui, essas letras, ela tem vida. Não, é o Espírito Santo que se move na palavra e produz a vida em nós. Aleluia. O Senhor Jesus disse que é o Espírito que vivifica. E no Evangelho de João, o termo vida é de grande importância para você compreender a doutrina exposta por esse memorável evangelista. Ele descreve o verbo como aquele em que a vida estava nele. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Capítulo 1, verso 4 de João. João cita as palavras de Jesus: importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos ainda João 3:36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Quem tem a vida é o Espírito que se move, que estará sobre ele. Então o Espírito Santo na Bíblia, ele é como doador da vida
manifesta na vida de Cristo e é implantado na vida de todo aquele que crê. A vida cristã não é você viver, por exemplo, eu viver uma nova vida de Ivan Teixeira. Agora eu sou uma nova criatura e vou viver uma nova vida de uma nova criatura. Não. Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo. Tem gente que entende que a nova vida é uma nova vida da pessoa. Não. A vida que nós vivemos é a vida de Cristo. Porque a morte que Cristo morreu é a nossa morte. Jesus morreu em nosso lugar e em nosso favor. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Espírito vai dar vida à igreja. A igreja do Senhor é uma igreja viva. Não é mera organização, não é mera instituição. A igreja é um organismo que tem vida, que é vida. E que tem vida, a pessoa se move, ela adora, ela glorifica ao Senhor. Tem muitas congregações locais e muitos cristãos que estão mortos e estão ainda congregando. Uma liturgia morta, uma doutrina morta, e como disse um grande escritor, Bunds, homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. A mortalidade não vem da igreja para o púlpito, vai do púlpito para a igreja. Podemos ampliar. Primeiro nasce na cátedra, na academia, a mortandade espiritual. Depois os seminaristas, pastores, padres, etc., recebem esse ensinamento mortífero e depois transmite para as pessoas. O evangelho progressista de hoje é algo mortal para as pessoas, que está sendo apregoado de muitos púlpitos, que está sendo vigente em muitas cátedras nas universidades. É um progressismo que não crê mais no sobrenatural, que não acredita mais no nascimento virginal de Cristo. A concepção de Jesus foi sobrenatural. O nascimento possivelmente normal, porque ele foi concebido pelo Espírito. E tem gente dizendo por aí que isso é apenas uma linguagem figurada, que Jesus não nasceu de uma virgem, que a palavra virgem não quer dizer virgem. Já pensou isso? É a mesma coisa dizer que um caderno não quer dizer caderno. É a mesma coisa, isso é a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, né? É a mesma coisa dizer, eu nasci mulher, mas não sou mulher. Eu nasci homem, mas não sou homem. Essa é a preposição de Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna mulher. Isso é a base da filosofia existencialista. A nossa filosofia é essencialista. Se eu nasci homem, eu sou essencialmente macho até debaixo d'água. Só um jogo. A Bíblia diz, cuidado com essas versões, viu, pastor? Tem umas versões meio complicadas aí, de Bíblia. Deus criou uma pessoa, homem ou mulher, homem e mulher. Já tem versão assim. Deus criou uma, isso é muito genérico, isso é sem especificações. Eu gosto da Bíblia antiga, olha que coisa linda. Deus criou um homem, a humanidade, macho e fêmea. Tá bom. Isso é ciência, isso é biologia. E a palavra macho no hebraico é zahar, quer dizer macho mesmo. Ele tem uns machos efeminados por aí. Mas todoquinha de Jesus. Os amarradinhos. Faz até sobrancelhinha, menino. Negócio delicado aí. Ainda fala que nós somos os héteros afeminados. Ainda tem essa. E não, eu sou nordestino. Ainda tem essas baitolagens por aí. A gente fala de termo acadêmico, mas também tem que falar linguagem popular para entender.
A pessoa chega aqui, os homens se contendem pelas protuberâncias conexadas das excentricidades com os congêneres da apologética, se lontrando na insipidez patológica das homogeneidades mórfida farpante, que engavela os insípidos ventores da sobrevivência. Aí assim, mas isso é receita de bolo, Senhor. Não pode! Tem que falar mesmo, cria vergonha na cara, pecador miserável. Jesus está voltando, deixa dessa baitolagem, seja vasto, rapaz! Sebastião, o Espírito é vida, irmãos. Então Deus criou a masculinidade e a feminilidade. A masculinidade ela é complementada pela feminilidade. Você vê que na criação Deus disse, é bom. Deus criou tudo, é bom. Mas no dia que Ele criou o homem, Ele disse, não é bom. Foi a única vez que Deus, em toda a criação, o negócio não dá. Homem só não preste. Diga o Senhor, homem só não preste. Aí Deus diz assim, vou fazer uma kenegdor, verdade? Alguém que esteja frente a Ele que o ajude. Tem um ditado que diz assim, ó, Deus não criou a mulher para estar atrás, mas criou para estar do lado. Não. Deus criou a mulher para estar frente a frente. Olha aqui, ó, para fazer isso, ó, complementaridade. Quero ver se o cara consegue pegar isso aqui, ó. Alguém pode tirar o microfone da minha mão, só uma, mas eu duvido tirar da tua aqui. Tira! Não tira! Assim é masculinidade. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aleluia! Alguém que o complemente e o fortaleça. A palavra que ele guiou, olha aqui, irmãs, se você não der glória, eu vou parar de pregar. Só para as irmãs aqui. A palavra que ele guiou só é usada para Deus e para mulheres na Bíblia. Isso quer dizer que as mulheres é a fortaleza de Deus na vida dos braços. É por isso que eu casei com uma mulher. É como casa dois machos, duas fêmeas, negócio do prego. Mas quando é homem e mulher, o negócio fica bonito. Aí depois que Deus criou a mulher, trouxe aquele mulherão para Adão. Aí Deus disse, agora o negócio não é bom, é muito bom. Tovineode é bom demais. O povo tem que ler Bíblia. Tem que pregar a Bíblia. Esses pregadores ficam dizendo que você está embaixo, vai para cima. Que você tem que ser um coach. Tem que pregar a Bíblia que traz vitória. É a Bíblia que transforma. É a Bíblia que instrui. O Espírito vai dar vida. Ele é o Espírito Criador. Ele é o Espírito renovador. Você vai dar meu dia. Aleluia. Eu vou parar quando eu sentir o cheiro do churrasco. Aleluia. Mas vamos aqui. O ministério do Espírito também é o ministério criador. É o ministério renovador. Salmo 104, verso 30 diz: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É a ação do Espírito na criação. Vamos um pouquinho mais à frente. O ministério do Espírito também no Antigo Testamento é o ministério de capacitação. Segundo Crônicas 24 e 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e profetizou. O Espírito, ele capacita-nos a nossa vida. E um dos ministérios de destaque do Espírito Santo, que é uma revelação do Novo Testamento, é o que eu chamo de ministério paracletológico, o ministério de ajudador do Espírito, o ministério de consolador do Espírito, o ministério de valedor do Espírito. O Espírito é o consolador, é o valedor, o Espírito é o ajudador. Então, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, o Espírito
é-nos apresentado como outro Paracletos. Deus, ele vem se revelando paulatinamente à humanidade, desde o início da criação. No Salmo 19 nós lemos que os céus, eles revelam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Então Deus vem se revelando para nós. Deus, ele tem se revelado como Pai, se revelou como Filho, o Verbo encarnado, e agora ele se revela como Espírito Santo. Não é que são três deuses, mas são três pessoas que subsistem eternamente na mesma essência, na mesma divindade. Os cristãos gregos falam de ousia, que é a essência, e falam do homórcios, que é a distinção da personalidade. Então são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não adoramos a três deuses, adoramos um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Isso é chamado de um grande mistério da Trindade, da revelação de Deus. Se isso não fosse revelado, nós não seríamos capazes de elaborar tal doutrina. Nós só afirmamos tal doutrina porque ela se encontra de forma clara aqui nas Escrituras Sagradas. Então você vê as pessoas da divindade falando de forma distinta e umas para as outras na relação do que chamamos de intratrinitariana. Existe a revelação extratrinitariana, que é a revelação de Deus para nós. Mas você vê em João capítulo 17, e no capítulo também 16, no capítulo 15, pegando o apurado, Jesus falando o seguinte: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador. Aí Jesus chama ele de quê? De outro Consolador. Então veja que há distinção de pessoas: a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Então os unicistas, aqueles que creem que só há uma pessoa na divindade e que em cada período ela usa como que uma máscara do Pai aqui, do Filho aqui e do Espírito Santo ali, não se sustenta. Já pensou essa expressão de Jesus? Eu rogarei para mim mesmo, para que eu mesmo me envie eu mesmo para vocês mesmos, em meu nome mesmo. É incoerente. Então é clara a distinção. O Espírito Santo, ele é o outro Consolador. Jesus revela o Espírito Santo não como uma força de Deus, apesar de que o Espírito seja Deus em ação, Deus em força. Eu até estava louvando aqui e vi uma expressão que Deus, ele nos chama gentilmente. Irmão, se gentilmente quer dizer delicadamente, não é bíblico. Deus nos chama de forma poderosa, de forma violenta. Olha o que eu vou dizer: não faz violência, mas de forma violenta, de força, de poder, de grandeza. Porque a palavra ruach no hebraico não tem conceito imaterial dos filósofos gregos. O conceito é judaico. E toda vez que se fala de Ruach HaKadosh, Espírito Santo, significa Deus em ação, Deus que desce no monte e negócio treme, Deus que sacode as coisas, Deus que nos movimenta, Deus que age, Deus que rompe, Deus que abre a porta, Deus que cura, Deus que quebra grilhões. Ele vai quebrar todo aguilhão aqui esta hora. Como os discípulos estavam orando, o lugar se moveu. Eu não creio nessa doutrina do Espírito de hoje em dia, que parece mais um soprinho. Quando o Espírito vem, bota o povo por terra. O sacerdote nem pode ficar de pé para ministrar por causa do Espírito da glória.
Irmão, o negócio é tremendo. Até os alicerces se movem, o cárcere abre. É a presença. Na cultura judaica, na mentalidade judaica, que a visão judaica de Deus, ela é concreta. Nós somos influenciados pela filosofia grega, que é uma visão das coisas abstrata, da era da mente, das sombras. Teoria da caverna de Platão, tudo é sombras. Não é algo abstrato, não concreto. Quando, por exemplo, na filosofia você vai falar que Deus não muda, usa expressões, e é qual se usar, explicar, etc, etc. Enfim, usa expressões como o quê? Imutabilidade de Deus. Tem gente que nunca ouviu falar isso não. Imutabilidade. O que é isso? Imutabilidade. Quer dizer que Deus não muda. Que Deus em seu ser, Ele nunca vai deixar de ser o que Ele é. Ele sempre foi e é o que Ele sempre existiu desde toda a eternidade. Deus não é mais Deus hoje do que foi Deus ontem. Deus não será mais Deus amanhã do que é hoje. Ele é. Isso fala da imutabilidade do ser de Deus. O amor dele é imutável, quando a Bíblia diz que Ele nunca vai te amar mais do que te ama hoje. Nunca deixará de te amar como te ama, como ama hoje. Ele te ama e acabou. Então, se você fizer isso, eu vou te amar mais. Isso é nós, pais finitos, pecadores. Mas Deus não, tu pode se afundar, cair, levantar. Eu continuo te amando, filho. Continuo te amando. Eu enviei foi meu filho para provar isso. Deus prova o seu amor para conosco. O que muda é a ação de Deus. Você pegou? Disciplina, não escova. Está pensando que Deus, ai Senhor, ele caiu e vai assim, passar a mãozinha. Não, ele açoita com vara. A todo filho que recebe. Você não é bastardo? Diga que você é bastardo, pergunta se você é bastardo. Então você vai ficar aí tranquilo. Mas se tu é filho, prepara os coros, meu filho. Se tu pecar, Deus vai dar, porque Deus não vai te deixar. Deus não vai abrir mão de você. Deus é um pai frouxo, esse pai aí é afeminado. Ai, meu filho fez isso, eu vou chamar o psicólogo. Ai, porque minha filha está assim, eu vou chamar terapeuta. Cria vergonha, toma posição, cria os teus filhos, dá autoridade que Deus te deu, rapaz. Tem a palavra de Deus. Você tem autoridade. A instrução. A Bíblia fala, pastor, negócio de vara. Eu falo no meu livro sobre educação do Espírito, sobre isso. A questão da vara, não, isso não pode. Irmão, você tem que entender o que é vara no livro de Provérbios. Tem 3 significados. A vara, o ensino, a disciplina com a vara, primeiro, é o ensino através da fala. Isso é vara. É a instrução. Porque, olha a mentalidade judaica, é concreta. Como é que você ensina os animais? Com a vara, a ovelha. Nós somos ovelha. Na ilustração, a figura que se usa, a ovelha tem que ser guiada com a vara. Por isso que o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Quanto mais Deus batia, mais disciplinava, isso eu mandava mais, eu quero tua vara, o teu cajado me consola. Mas tem uns crentes que parece que é pastoreado por uma varinha de condão. Só aqui, mas a gente tem que, a vara significa instrução oral, instrução pelo exemplo e instrução por disciplina física. Você não vai agredir, não vai arrebentar, mas vai pegar assim o teu filho assim pela fé. Vem cá, menino, receba a sua vitória. Ai, glória a Deus. Porque o castigo físico moderado no espírito. Ah, pastor, você bateu assim, bati no espírito. Rapidinho ele ficou ali, tampinho. Mas hoje até para os cachorros tem psicólogo. Você já viu isso? A minha filha veio com essa conversa. Pai, o nome do cachorro é Luke. Pai, o Luke está tão triste. Tem que levar ele para o psicólogo. Levar ele para o psicólogo. Tem que me ele aqui. Eu vou usar o pé do vidro dele. Rapidinho ele foi para lá, começou a brincar comigo. Logo, filho. O cachorro. A gente vai na Europa armadando. Prefere ter cachorro do que um filho. Cheguei uma vez na Inglaterra, tinha uma lá que morreu, deixou a herança pro cachorro. Deus vai cobrar desses crentes aí. Tem crente que diz, esse aqui é meu filho. Que filho? O cachorro é cachorro. Chama o cachorro até. Esse é o como é que é? Humanozinho, como é que chama? Meu humaninho. É humanozinho. Não, cachorro é cachorro, humano é humano. Entendeu? O progressismo que valoriza mais ovos de tartaruga do que a vida de uma criança no ventre da mãe.
Crente que é a favor de aborto é desviado, tem que se converter. A vida humana está acima de tudo. Porque o Espírito é o doador da vida. E a Bíblia diz em Provérbios que o justo não maltrata os seus animais também. Esses crentes espancadores, esses crentes MMA, está pensando que da vida também. A vara vai tudo que é lado. Tem que ser moderado, no extremo. Aliás, no meio. E sem extremo, porque o Espírito Santo, ele é a força de Deus que está em nosso meio. Então, quando fala da imutabilidade, Deus usa-se no grego expressões abstratas. Deus não muda, ele vai falar dos conceitos. Mas quando o judeu fala que Deus não muda, sabe o que ele diz? Deus é uma rocha. Linguagem concreta. Deus é a minha rocha, quer dizer, o que é aquela rocha? Ela está firme em Deus, intempéries da vida, bem chuva. Eu gosto daquela visão que vai vir de fora do Rio de Janeiro, a Serra de Petrópolis, aquelas lindas rochas, né? Aí a chuva ali descendo de forma célere e a rocha tranquila, o clima mudado, a gente passando. Aí eu digo, esse aí é meu Deus. É uma rocha, ele não muda, nem governo, e Deus está tranquilo. Aleluia. Os crentes fazem coisa besteira, temos que abençoar, mas Deus continua ao mesmo. A obra dele não vai parar. Ah, se eu não vou para a igreja, não vai prosperar. Vai. Tu nasceu 10 mil anos atrás para errar um sexto, Satanás? Tem crente que fica cantando, eu nasci, porque pensa que a igreja depende dele. A igreja tem quase 2000 anos, meu filho. Tu tem quantos anos? A igreja está aí, é o Espírito que cuida da igreja. Tem gente que pensa, na minha denominação, tem gente que pensa que Deus só está na Assembleia. Oh, feliz. A Assembleia tem 100 e poucos anos. A igreja está aí há quase 2000 anos. Sabe onde é que a igreja que mais cresce atualmente? É no sul global. São as igrejas que estão ali na Ásia. São as igrejas que estão na África. E hoje a igreja que mais cresce é na China. Já tem, em meio ao comunismo, já tem mais de 200 milhões de cristãos. E são pentecostais. Eles creem no Espírito. Eles creem na cura, no batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito é vida. O Espírito é ação. O Espírito, pega na mão do Senhor aqui esta noite. O Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus. Ele é Deus em ação. E Ele vai agir na sua vida, na sua família. Aleluia. O Senhor me deu uma visão aqui agora, pastor Navarro. Eu via como que uma corrente de águas saindo deste altar e começou a invadir aqui, ó, fazendo esse ciclo. Ele está tirando toda a sujeira das nossas vidas e dos nossos lares. E o Espírito de Deus me dá o entendimento que este rio começou aqui e vai para a tua casa, vai para o teu lar, vai para os teus vizinhos, porque ele vai correr onde você estiver. Receba nesta noite a unção do Espírito. Aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, fica de pé. Se o Espírito de Deus, outro dia eu continuo. Cadê os cantores? Se o Espírito de Deus se move, se o Espírito de Deus se move em mim, Espírito de Deus se move em mim, eu penso como
quero orar por você. O Espírito Santo é Deus em ação. O Paracletos, o ajudador, o fortalecedor, o animador, o valedor, aquele que tornará real a experiência com Deus triunfo. O Espírito não é uma mera força, é a força de Deus em nós e por meio de nós. O Espírito não é mero ato, é a pessoa em ação. É as ações concretas, reais e palpáveis de Deus em nós. Eu creio que esta manhã o Espírito Santo, ele se move. O seu mover pode ser silencioso como a brisa, mas é forte Deus, como o vento veemente e luz. Seu ministério é multifacetado. Ele se manifesta segundo as nossas necessidades. Então, nesta manhã, com seus olhos fechados, você vai orar a oração que está na história da igreja. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre a minha família. Vem Espírito Santo sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre a minha congregação local. Vem Espírito Santo sobre a tua igreja. Faz de novo. Atos 2 é programático, é paradigmático para todo grande avivamento que vem de ti. Oh, Paracletos divino, vem sobre a tua igreja. Venha sobre o sacerdócio, sobre os levitas, sobre os maestros, sobre os eruditos. Reaviva, Senhor. Levante homens como Efrém o sírio, que é conhecido como a harpa do Espírito. Produz as poesias espirituais no meio da tua igreja, Senhor. Oh, Espírito de Deus, se move. Se mova em nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diga, vem, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza no corpo. Jesus está aqui para batizar no Espírito Santo e no fogo. Receba sobre a tua vida o dom de línguas. Receba as profecias. Receba os dons de curar. Receba o discernimento do Espírito. Você tem que buscar os melhores dons. A Bíblia chama isso de distribuições do Espírito, manifestações do Espírito, repartições do Espírito. É o grego merismos. Receba a repartição do Espírito. Ele reparte a quem quer, e como quer, e o que ele quer. Receba os dons sobre a tua vida esta noite, esta manhã. Saia daqui fortalecido. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o vento, olha o vento, olha o vento. Olha o vento, olha o vento do Espírito. Olha o vento que está soprando. Ele está se movendo aí esta hora. Olha lá, olha que coisa maravilhosa. É cura, é renovação, é glória, é poder. Oh mãe, aleluia, sai com o de cábia. Olha a batalha, é glória. Agora, abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Abre a boca e adora a Deus. Renova, Jesus. Cai a sua rada. Espírito que renova, Espírito que cria, Espírito que vivifica. Vem sobre a tua igreja esta manhã. Espírito
antigo Deus. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu diante do teu diante do teu diante Coloca para mim a tema da pregação, por favor. Glória a Deus. Reverendo, pode vir aqui, quero que o senhor leve uma palavra. Nós vamos colocar no Instagram, porque esse mover não vai ficar só aqui não. Nós vamos passar esse mover no Instagram para as pessoas. O senhor é portador dessa palavra, reverendo. Nós queremos que o senhor leve uma palavra para as pessoas, porque assim que nós estamos alegres, estamos felizes. A pregação foi maravilhosa, vai voltar aqui muitas vezes, viu, reverendo? Nós vamos abrir portas em outras igrejas também. Então eu queria que o senhor levasse uma palavra sobre o texto que o senhor colocou. Que o senhor levasse uma palavra para as pessoas via o Instagram. Pega os dois juntos aí para nós fazermos. Que o senhor enviasse uma palavra que o senhor pregou aqui para eles, que é muito importante. Esse trabalho que o senhor está fazendo é edificante mesmo. Amém? Nós acreditamos piedosamente na ação do Espírito Santo. A igreja, ela precisa ser espiritual. E o adjetivo espiritual no grego é pneumatikos, quer dizer originado do Espírito, vindo do Espírito. O Espírito, como é demonstrado em João capítulos 14, 15 e 16, ele é o Paracletos, é o ajudador, o fortalecedor da igreja. Seu ministério pedagógico, instrutivo do Espírito Santo. E ele já aparece na igreja se movendo. Ele quer mover-se na sua vida. Ele se move na criação. Ele se move encarnado. Ele se move na igreja como santuário do Espírito. E se move em cada um daqueles que creem, como o templo do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios 6 e 19: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito e que não sois de vós mesmos? Essa linguagem do progressismo, da cultura woke, meu corpo, minhas regras, se desfaz diante da rocha sólida da doutrina do Espírito, porque o teu corpo é do Espírito. É a regra dele, é a graça dele, é a paracletologia dele, é a instrução dele na sua vida. Então eu trago aqui junto com o reverendo Navarro, sua esposa, pastora Rose e toda a amada igreja, esta palavra para vocês. O Espírito é o doador da vida, é o Espírito que vivifica a tua família, é o Espírito que vai revitalizar a tua psique, é o Espírito que trará cura no nome de Jesus de forma pneuma psicossomática, espírito, alma e corpo. Estamos na era do Espírito, não dos espíritos zombeteiros, dos espíritos familiares, mas do Espírito de Deus, do Espírito eterno, do Espírito que é chamado nas Escrituras de Espírito Santo. Isso pode-se afirmar na gramática grega, um substantivo, não é um espírito que é adjetivado, que é qualificado. Isso é um substantivo, ele é o Espírito Santo, que ele santifica, que ele opera, que ele se move. É ele que vai revelar Jesus para vocês. E eu quero esta manhã aqui, nesta amada igreja, aqui no Guararco 2,
profetizar pela palavra de Deus um derramamento profuso, altaneiro, amplo do Espírito Santo a partir desta igreja, a partir dos irmãos e irmãs que aqui estão, a partir deste ministério. Nós precisamos retomar a mensagem do Cristo glorificado, porque o ministério paracletológico de Jesus, o Espírito Santo, melhor colocado, disse o Senhor Jesus que Ele é o Espírito da verdade, porque Ele vai vos ensinar a verdade, Ele vai testificar da verdade. Disse Jesus: testificar de mim, e Ele me glorificará. Uma igreja cuja ação do Espírito está presente é uma igreja centrada em Cristo, é uma igreja que glorifica Cristo. Aqueles que nos acusam de enfatizar o Espírito, eles erram, afirmando que a nossa ênfase no Espírito é em detrimento à pessoa e à obra de Cristo. Não! Quando nós afirmamos o Espírito, é exatamente porque o Espírito glorifica Cristo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Ninguém pode ser convencido da justiça de Cristo senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser batizado no corpo de Cristo senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode receber a salvação e a justificação senão pelo Espírito Santo. Esta hora, receba o Espírito sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Eu quero dizer para os pastores que me ouvem nesse Instagram, via redes sociais, os presentes aqui nesta manhã, a pergunta de um verdadeiro pastor, cheio do Espírito Santo, não é quanto você ganha para dar de dízimo, não é quais são os teus feitos empreendedores, não. A pergunta de um pastor cheio do Espírito é para os membros, para os discípulos: já recebeste o Espírito quando creste? Já está cheio do Espírito? A preocupação de Paulo, depois de 20 anos do dia de Pentecoste, não foi: qual é a congregação de vocês? Vocês têm prosperado? Estão com a porta do emprego aberta? Não. Paulo perguntou: nem quero saber se você está empregado ou desempregado, se você é alto ou é baixo, se você é moreno ou é branco. Eu quero saber de uma coisa: você está cheio? Você está cheio do Espírito Santo? Aleluia, você está cheio, irmão. 30 anos depois do Pentecoste, Paulo escreve para a igreja em Tessalônica: não apagueis o Espírito. Não apague. Então diga para a pessoa que está ao seu lado aqui, e para você que está me ouvindo, aonde for, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa o fogo queimar. Recebe o fogo. Recebe o fogo! Recebe o fogo! Recebe o fogo! Por essa pregação, e estamos transmitindo para vocês a palavra dele aqui. É uma bênção, muito boa pregação, excelente de todos os níveis. E essa unção que nós estamos recebendo aqui, nós queremos passar para vocês que estão nos vendo. Em nome de Jesus, nós abençoamos.